Qual que é esse laboratório aqui? Esse laboratório chama-se Conforto Ambiental. Nesse laboratório que vocês estão vendo tem bancadas, tem computadores, tem quadro, né? Que é um quadro branco, não é quadro negro, e as carteiras e mais bancadas para os alunos trabalharem. Aqui, então, se faz... O conforto ambiental hoje é o que antigamente nós chamávamos de física aplicada. Aqui, então, nós trabalhamos com a acústica, nós trabalhamos com a ambiência térmica, os ar-condicionados ou, né, a natural mesmo, e a lumínica, né? O heliodom que nós vimos lá no laboratório de modelo reduzido, ele pertence a esse laboratório, mas pelo seu tamanho ele lá está, né? Então aqui, vamos pegar, por exemplo, este caso aqui. Os alunos, então, fizeram um conjunto habitacional. Olha aqui, o que é isso? São casas geminadas, né? E através, então, desse processo de casas geminadas, eles, em algum momento na disciplina, eles trabalharam, por exemplo, a insolação, trabalharam a acústica. E a acústica não é só do espaço interior, a acústica não é só para o design de interior ou o arquiteto que trabalha com o interior. Ela também é acústica urbana, né? Nós todos sabemos como é difícil, às vezes, por exemplo, você morar num lugar que tenha ruído da rua muito intenso, que isso não te deixe dormir no dia seguinte e você não consiga trabalhar ou se divertir. É um incômodo, né? É um incômodo. E é exatamente por causa dessas coisas é que nós temos, então, essa visão. Todo esse material aqui é material que é produzido lá no laboratório de modelos reduzidos ou na maquetaria, pelos alunos da arquitetura da FAG ou pelos alunos de design de interiores da Dom Bosco e que em algum momento vieram para esse laboratório para fazer então essas análises que são as análises então do conforto. Que conforto? Conforto térmico, conforto acústico, conforto climático. Okay? Próximo laboratório? Próximo laboratório é o laboratório de projetos do curso de arquitetura. Agora a gente vai de uma sala de aula, né? Então, nós estamos no curso de Arquitetura e Urbanismo Integral, professor João Paulo Turbina, e os nossos alunos da disciplina Expressão Gráfica. Eles estão aqui aprendendo, então, a técnica de desenho livre, né? Que o arquiteto e o designer também precisa disso, até por uma questão de linguagem e de se comunicar com os seus clientes. E aqui, então, eles estão, vejam que eles estão usando cores, estão usando grafite, né? E esse é o processo, né? Então, o arquiteto tem que desenhar bem também, né? A linguagem do arquiteto e do designer de interiores é o desenho, né? Claro que nós fazemos texto, é claro que nós fazemos maquete, é claro que nós fazemos cidades, mas isso tudo é antecedido pelo desenho. Porque se nós não conseguirmos nos expressar para as pessoas que vão viabilizar os nossos projetos, nós possivelmente não teremos sucesso. Então, Solange, e esse laboratório aqui é o de projetos, né? Sim. Esse laboratório, ele na verdade, ele tem uma função bem múltipla. Primeiro, aqui são feitos todos os projetos de extensão, que aliás ambos os cursos, tanto de arquitetura e urbanismo como de design de interiores, têm uma ação muito forte na comunidade. Nós prestamos serviços para ONGs, para órgãos públicos, né? E uma série de projetos nossos, já foi divulgado na mídia, são feitos aqui. São feitos aqui por quem? Por professores, que são professores do curso, com alunos que são alunos ou extensionistas ou alunos de pesquisa, né? E gera-se trabalho, então é uma experiência, por isso que é um laboratório, é uma experiência de levar o aluno para a vida prática. Os estágios são feitos aqui também. Nós temos aqui um mural que foi feito por um ex-professor nosso, já não está mais conosco, o grande arquiteto paranaense Domingos Bongestabs. Ele é de Curitiba, veio aqui, ficou conosco há alguns anos e retornou a Curitiba, onde ele relata de uma maneira gráfica, e aqui então aquilo que nós falamos na sala de aula, a linguagem do arquiteto é a graficação, ele relata a história da arquitetura. Veja que começa lá de Stonehenge, passa pelas pirâmides, passa pelo Partenon, passa pelas obras romanas, depois pelas obras românicas,
a Catedral de Pisa, a Catedral de Notre Dame, a Catedral de São Pedro, os edifícios, então, começo do século XX, obras da arquitetura, e finaliza, então, com o Museu Oscar Niemeyer, né, aquele que todo mundo chama do olho, né? Então nós temos aqui num breve relato aqui a história da arquitetura de uma maneira assim bem artística, naquela linguagem que nós vimos ali na sala de aula, os alunos então graficando, né? E aqui então contada. Outra coisa que acontece nessa sala de aula, e aqui vocês vão ver porquê das mesinhas todas elas alinhadas, desse jeitinho como elas estão, com as réguas paralelas, é que o arquiteto, o urbanista e o designer de interiores, eles têm que estar com a sua criatividade sempre afiada. Então, em alguns momentos, que os alunos até às vezes nem sabem quando ele vem para a aula para assistir uma aula normal e o professor os encaminha aqui e dá um tema relâmpago. O que é um tema relâmpago? Vocês vão ter que projetar hoje um ponto de ônibus, ou vocês vão ter que projetar um elemento escultórico, um totem, né? Então qualquer coisa, e aqui num período de aula, de uma noite ou de uma tarde, se o curso for integral ou se o curso for noturno, eles têm que produzir isso, né? De uma maneira como se fosse lá no seu escritório. Entra um cliente no teu escritório e te pede, eu quero tal coisa, e ele tem que fazer. Então ele está vivenciando esta criatividade instantânea, né? Não é nada que ele teve tempo de ficar pesquisando porque ele sabe que ele vai ter um tema relâmpago daqui a 15 dias, não, é assim, né? Como é a vida lá fora também. E nesse aspecto os nossos alunos têm tido um bom destaque, né? Quando nós trabalhamos com os estágios, então nós temos ali alguns equipamentos, uma plotadora, uma mesa de luz, né? Que eu vou mostrar para vocês, porque nós temos também que fazer essa produção. Nós temos que levar, então, lá para fora, por exemplo, nós quando projetamos a Praça da Polônia, aqui perto da FAG, doamos isso para o município de Cascavel. Nós tivemos que levar isso impresso, né, para entregar para o prefeito. Nós tivemos, em algum momento, de buscar luz. Então, aqui essa mesa, acende na tomada, a luz, né, você consegue copiar e por aí afora. Quer dizer, então, isso daqui, esse laboratório, é a coisa mais assemelhada ao ateliê do arquiteto ou ao ateliê do designer, no que ele vai fazer lá fora. Mostra a vida real. Mostra a vida real. Aqui é que a coisa realmente faz com que os nossos alunos tenham aquela vivência do que é o estresse da criatividade, o bom estresse, né? Porque, claro, né, nós estamos aqui todos para sermos realizados e felizes na nossa profissão. Ok? Próximo. E próximo eu vou mostrar, então, o laboratório de design de interiores, que aí tem uma configuração um pouquinho diferente e lá, então, se praticam os estágios de design. Agora a gente está no laboratório de design. Sim, esse espaço é um espaço utilizado pelo curso de design de interiores, mais especificamente na disciplina de estágios supervisionados. Claro que os nossos alunos podem fazer estágio lá fora, a gente recomenda até que façam. Porém, como nós temos alguns alunos que vêm de outras cidades, trabalham durante o dia em outra atividade e só tem a oportunidade da noite, então nós fazemos disso daqui um ateliê de estágio. O que nós fazemos aqui? Por exemplo, o ano de 2010, 2011, nós selecionamos entre os funcionários da FAG da Dom Bosco pessoas que tinham casos reais. Por exemplo, comprei uma casa e não sei como decorar. Então, vem aqui, através do laboratório de estágio, nós fizemos os projetos para essas pessoas, com a assistência dos professores e elaborado pelos alunos, né? Nós temos aqui nessa mesa alguns exemplos de trabalhos que foram feitos, que é trabalho para painéis, né? Vejam flores, vejam frutas, possivelmente isso para um ambiente de cozinha, possivelmente, né? Então, eles vejam que esse trabalho aqui é um trabalho que não é diferente daquele trabalho que nós vimos na sala de aula, ali no curso de arquitetura, os alunos fazendo a expressão gráfica. Então, este lado é o lado que une os dois cursos. Qual é a diferença entre ambos? Que a arquitetura vai cuidar da parte construtiva,
O estudante de arquitetura e de urbanismo, ele vai aprender planejamento urbano, ele vai aprender sistemas estruturais, ele vai aprender técnicas construtivas da edificação, quando aqui no design ele vai compreender o que é aplicar um papel de parede, o que é aplicar uma forração, uma cortina, né? Fazer desenho de móveis, por exemplo, né? Esta cadeira aqui, se vocês forem perceber, ela é feita de tubos de papel, né? Tubos de papel, né? A aluna doou, né? Hoje ela já é uma designer de interiores, mas ela fez um material no estágio dela, né? Ela produziu esse material com a criatividade. O tema era o ecodesign, que na verdade foi o tema do vestibular de 2010 para 2011, e aqui então ela produziu. Ali, olha, nós temos um modelo reduzido, um pouco maior do que os lá que nós vimos na maquetaria, que é uma cama de casal. Então, o desenhista de interiores ou o designer de interiores, ele vai projetar móveis. E nós temos muitos alunos que são ou empresários da indústria moveleira ou são funcionários da indústria moveleira que eles querem, então, crescer nesse processo, né? Aqui, esses ambientes, esses pequenos ambientes que nós temos aqui, essas maquetes, vamos pegar, por exemplo, aqui, ó. O que nós temos aqui? Nós temos um ambiente de sala de estar. Vejam as poltronas, a cortininha, né? Então, o aluno faz isso e o aluno vivencia isso. Aqui, num outro caso, nós temos um ambiente que é uma edícula com a piscina, né? Olha lá, olha que legal, né? Um lugar para o churrasquinho, um salão de festa, pessoal fazendo yoga, meditação, aqui alguém dando um treinamento de piscina, é um spa, né? Olha aqui as camas para o relaxamento. Então, isto é o trabalho do design de interiores, ele não está interferindo na construção. Provavelmente essa edificação já existe, então ele está dando a ambiência, né? Então, é isso que nós fazemos aqui. O que nós temos aqui? Uma sala de conferências, né? Então, o aluno projetou, ali tem algumas fotos, né? Também a gente trabalha muito com computação gráfica, né? Então, ele gerou, então, esse ambiente, que é um ambiente de hotelaria, ou tem aqui um espaço para uma conferência, uma sala de aula, que ele, então tem essa possibilidade, né? E é um grande mercado de trabalho. Por quê? Porque, especialmente no momento em que nós estamos agora da construção acelerada, as obras ficam prontas, mas elas precisam ser decoradas, né? E elas precisam dessa visão, que é a do design de interiores. Um espaço externo, aqui uma sala uma sala de trabalho, caiu ali a cortininha, mas são, então, possibilidades, né, de espaços interiores. Então, como lá no laboratório de projetos se vivencia os projetos de arquitetura e de urbanismo, aqui se vivencia o design de interiores. Bom, vocês já conheceram um pouquinho sobre o curso de arquitetura e urbanismo e de design. Então, eu queria agradecer, Solange, pela participação. Eu é que agradeço a oportunidade. Eu acho muito importante o jovem ou alguém mesmo que não seja tão jovem, que queira escolher a sua profissão, ter uma real visão do que é que ele pode ter aqui. A gente fica por aqui. Até a próxima.